Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 9: o atributo da imutabilidade. Quero estudar com você hoje o atributo de Deus da imutabilidade. E para isso eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Malaquias 3, versículos 1 a 7. Acompanhem comigo a leitura. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Repetidas vezes ao longo da história, o homem questiona o Senhor quanto aos seus propósitos, à sua vontade, às suas decisões ou ao seu governo. E isso acontece especialmente nas situações difíceis da vida do próprio homem. Por exemplo, doenças, dificuldades financeiras, falta de emprego, decisões que são contrárias à vontade humana. E dependendo da nossa motivação, não há nada de errado em nós fazermos esse tipo de pergunta ao Senhor, esse porquê Deus. Simplesmente se nós tivermos o intuito de entender as coisas. O problema se encontra quando você e eu questionamos e desafiamos ao Senhor com as nossas perguntas, como se Deus devesse algum tipo de satisfação a mim ou a você, criaturas dele. A passagem que nós lemos agora há pouco, ela é um momento crucial e um momento muito importante na vida do povo de Israel. O povo da aliança de Deus, o povo escolhido para trazer o Messias ao mundo, para fornecer salvação ao homem. O livro de Malaquias que nós lemos é um dos 3 livros proféticos pós-exílicos, ou seja, eles foram compostos após o cativeiro de Israel, juntamente com os livros de Ageu e de Zacarias. Os livros de Esther, Esdras e Neemias foram compostos nessa mesma época, na realidade, entre os profetas pós-exílicos, entre os séculos 6 e 5 a.C. Os livros de composição mais próximas são Neemias e Malaquias. Então, sendo um livro pós-exílico, o livro de Malaquias consiste nas últimas palavras de Deus no Antigo Testamento, antes da sua revelação nos Evangelhos. Ou seja, antes de um período chamado de período interbíblico, ou um período de silêncio revelatório que durou mais ou menos 400 anos, encontra-se o livro de Malaquias, e nele Deus vai proferir suas últimas palavras no Antigo Testamento. O povo de Israel encontrava-se desanimado com Deus, ou deveríamos dizer frio para com Deus.
Isso devia-se basicamente a 3 motivos. Primeiro deles, mesmo de volta à sua própria terra, o povo de Israel continuava sob domínio persa, sob domínio pagão, sob domínio gentio. Em segundo lugar, as colheitas eram pequenas ainda e eles sofriam com pragas de gafanhotos. Se você quiser olhar no capítulo 3, versículo 11, fala sobre isso. Mas o principal problema de Israel era a vida espiritual da nação que estava contaminada. Percebam, a começar dos próprios sacerdotes, contaminada com influências pagãs, ou seja, as pessoas traziam para a sua vida com Deus hábitos pecaminosos de outras culturas, como sacrifícios, ofertas e dízimos que eram feitos e conduzidos ao Senhor de maneira banalizada. Além disso, práticas repugnantes diante de Deus eram feitas comumente pelas nações pagãs e estavam sendo repetidas pela nação de Israel. Entre elas, eu quero citar apenas 2 aqui. A primeira delas são os casamentos mistos. Observe comigo o versículo 11 do capítulo 2 de Malaquias. Ele diz assim: Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Então, em primeiro lugar, os casamentos mistos. Em segundo lugar, no versículo 16, no mesmo capítulo 2, está os divórcios. Diz assim o texto: Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Nas palavras do comentarista bíblico Thomas Constable, ele diz que o tom espiritual, ético e moral da nação de Israel era o mais baixo possível. Para piorar ainda mais essa situação, as pessoas da nação de Israel estavam morrendo sem ver as promessas de Deus se cumprindo, o que desanimava ainda mais o povo. E é exatamente nessa realidade, nesse momento difícil, em que Deus faz uma das afirmações acerca de si mesmo mais importantes contidas na Bíblia. Segundo o estudioso Steven Lawson, falando acerca desse contexto mais específico aí de Malaquias 3:6, quando o Senhor afirma que não muda, Steve Lawson vai declarar o seguinte: estamos aqui próximos ao último capítulo do Antigo Testamento. Sairemos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, do foco em Israel para o foco na igreja. Trata-se então de um ponto de transição. O versículo 6 encontra-se num ponto crucial, quando nós nos despedimos do Antigo Testamento e chegamos ao Novo Testamento. Nós saímos da revelação do Antigo Testamento e entramos na revelação do Novo Testamento. Várias coisas estão prestes a mudar, especialmente com relação aos sacrifícios. Estamos diante de uma afirmação estratégica e importante. Em meio a todas as mudanças prestes a acontecer, o Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. O próprio Deus declara sua imutabilidade e o fato de que Ele cumprirá aquilo que prometeu, mesmo que as coisas ao nosso redor mudem. Antes de nós entrarmos no texto, como nós temos feito até aqui, eu quero olhar com você para algumas definições acerca desse atributo de imutabilidade. E então nós faremos uma breve aplicação desse texto para a nossa vida hoje. A W. Tozer vai fazer a seguinte definição acerca desse atributo de Deus. Ele diz: dizer que Deus é imutável significa dizer que Ele nunca difere de si mesmo. Ele é sempre o mesmo. Deus não pode mudar para melhor. Uma vez que Ele é perfeitamente santo, Ele jamais foi menos santo do que é hoje e jamais poderá ser mais santo do que sempre foi. De maneira semelhante, Deus não pode mudar para pior. Qualquer deterioração dentro da natureza indescritivelmente santa de Deus é impossível.
O teólogo Charles Ryrie, ele vai dizer: Deus não muda e não se altera. Isso significa que ele jamais é inconsistente, que ele não cresce nem se desenvolve. Arthur W. Pink, ele vai dizer que a imutabilidade é uma das excelências do Criador que o distingue de todas as suas criaturas. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Visto que Deus não tem princípio nem fim, ele não pode experimentar mudança. Charles Spurgeon vai dizer assim: se Deus é perfeito hoje, para ele continuar perfeito amanhã, ele tem de permanecer o mesmo. O argumento, então, é lógico. Se houver alguma variação em algum momento, Deus deixou de ser perfeito e deixou de ser Deus. Ou se ele atingiu a perfeição por conta de uma mudança, ele não era perfeito antes, portanto não era Deus antes. Mas sabemos que isso não acontece com o nosso Criador. Ou seja, queridos, Deus não muda porque ele já é perfeito. Depois, então, de nós vermos algumas definições, nós precisamos aplicar essas definições para algumas áreas da teologia e ver como elas se relacionam com a nossa própria vida. Eu queria falar com você nesse momento de 4 aspectos de Deus nos quais ele não muda. Não são todos os aspectos, mas são os 4 que eu julgo ser os mais importantes nesse momento. Deus não muda em seu caráter. Segundo lugar, Deus não muda em sua essência. Em terceiro lugar, ele não muda em sua verdade. E em quarto lugar, ele não muda em seus atributos. Eu quero olhar com você cada uma delas. Então, em primeiro lugar, Deus não muda em seu caráter. A tensão ou choque podem alterar o caráter de um homem, mas nada pode alterar o caráter de Deus. No curso da nossa vida, os gostos, as perspectivas, o temperamento, essas coisas podem vir a mudar radicalmente. Veja a sua própria alimentação. É bem provável que hoje você aprecie alimentos que não apreciava quando era mais novo. Ou quem sabe até não goste de alguns alimentos que antigamente você gostava. Nós mudamos. Mas com o Criador, o nosso Deus, nada disso acontece. Deus nunca se torna menos verdadeiro do que ele é, ou menos misericordioso do que ele é, ou menos justo, ou melhor do que ele sempre foi. O caráter de Deus é hoje e sempre será exatamente como era nos tempos bíblicos. O nome de Deus, por exemplo, revelado lá em Êxodo capítulo 3, revela o que Deus é em relação aos homens. O texto diz no versículo 14, lá em Êxodo capítulo 3, o seguinte: eu sou o que sou. Esse nome não é uma descrição de Deus, mas simplesmente a declaração da sua própria existência e da sua eterna imutabilidade. Uma lembrança à humanidade, então, de que ele tem a vida em si mesmo, e que o que ele é agora, ele será eternamente. Tiago, numa passagem bíblica que trata da bondade e da santidade de Deus, da generosidade de Deus para com o homem e a sua hostilidade para com o pecado, fala de Deus como aquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 17 do capítulo 1 de Tiago. Em primeiro lugar, então, Deus não muda em seu caráter. Em segundo lugar, Deus não muda em sua essência. Jamais houve um tempo quando Deus não era, e jamais virá um tempo em que Deus deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. A afirmação de Malaquias 3,6 ela é bastante categórica. Eu, o Senhor, não mudo. Comentando sobre esse texto, a W. Pink vai dizer assim: ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Ele é perpetuamente o mesmo. Ele é completamente livre da influência do curso do tempo. A W. Tozer, comentando também nesse texto, ele vai dizer: tudo que Deus é, ele sempre foi. E tudo que ele sempre foi, ele sempre será.
Alguém capaz de sofrer a mínima mudança não é nem autoexistente, nem autossuficiente, nem eterno. Portanto, não é Deus. Em terceiro lugar, Deus também não muda em relação à sua verdade. E esse aqui os liberais odeiam bastante. Todos nós, às vezes, temos de anular as nossas próprias palavras, porque deixaram de expressar o que realmente nós pensamos. Às vezes, nós temos de engolir as nossas próprias palavras, porque a realidade dos fatos as nega. Mas quanto à palavra de Deus, diferente de nós, as suas palavras permanecem para sempre como expressões eternamente válidas da mente e da opinião de Deus. Nenhuma situação induz o Senhor a anular as suas palavras. Nenhuma mudança das suas próprias ideias requer dele que elas sejam corrigidas. Observe que Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer, versículos 6 a 8. Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Um pouco antes aí no Salmo 119, se você olhar o versículo 89, Davi vai dizer assim: tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Por consequência, então, o lidar de Deus com o pecado sempre foi o mesmo. E é apenas por meio da fé que nós somos salvos. Gênesis capítulo 5, versículo 6 fala sobre isso. Romanos capítulo 4, versículo 3 fala isso. Fala que Abraão creu. E isso é confirmado ali pela passagem de Efésios capítulo 2, que nós conhecemos, versículos 8 e 9. Outro aspecto é que o salário do pecado sempre foi e continuará sendo a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Queridos, aquilo que Deus chama de pecado na Bíblia continua hoje e continuará sendo pecado a despeito do que a sociedade e o homem carnal e até mesmo teólogos possam dizer a respeito disso. Por consequência, também a vontade de Deus continua sendo a mesma. Lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 3 a 8, nós temos as seguintes palavras: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Em quarto e último lugar, Deus não muda em seus atributos. Tudo que os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado à existência, são precisamente o mesmo agora e permanecerão assim para todo sempre. E é necessário ser assim, pois os atributos são as próprias perfeições, ou seja, as qualidades essenciais do próprio Deus. Nós já lemos ali no Salmo 119, 89, tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Deus não é mais santo hoje do que ele era no passado, nem mais justo hoje do que ele será no futuro, quando ele julgar as nações. Não houve tempo em que Deus não era algo diferente do que ele é hoje. Nem haverá nele mudança qualquer futura. Se Deus fosse menos santo hoje do que era ontem, ele não seria Deus. A W. Tozer diz: nada do que Deus disse acerca de si mesmo será modificado. Nada do que os profetas e apóstolos afirmaram acerca de Deus será alterado.
E a sua própria imutabilidade garante isso. Nós poderíamos falar de muitas outras questões acerca da imutabilidade de Deus. Por exemplo, que Deus não muda os seus planos. Aliás, Charles Spurgeon, ele disse assim, que Deus não muda seus planos, Ele muda os nossos e com frequência, mas jamais muda os seus próprios planos. Mas eu creio que por hoje, por esse momento, esses 4 elementos, Deus não muda em seu caráter, Deus não muda em sua essência, Deus não muda em seus atributos e Deus não muda em sua verdade. Esses 4 elementos, eles são suficientes para a sua vida e para a minha vida, para nós refletirmos acerca da imutabilidade de Deus. E eu quero concluir rapidamente com algumas aplicações. E eu queria desafiar você a fazer as seguintes aplicações na sua vida. A primeira delas, reafirme hoje a sua confiança na natureza imutável de Deus. Queridos, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dEle. Pense nessa passagem de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que nós lemos. Então, em primeiro lugar, reafirme a sua confiança nessa natureza imutável de Deus. Em segundo lugar, eu quero desafiar você a louvar ao Senhor, porque o glorioso nome dEle é sempre o mesmo. O seu propósito, ele continua firme, a vontade de Deus é estável e a palavra de Deus é totalmente segura. Em primeiro lugar, então, reafirme a sua confiança ao próprio Deus. Em segundo lugar, louve ao Senhor, porque Ele é imutável. Em último lugar, coloque o seu conforto e a sua segurança naquele que não falha e não tarda. 2 Timóteo 2, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então reafirme hoje a sua confiança na natureza imutável do Senhor. Louve ao Senhor, porque o glorioso nome dEle é o mesmo. Em último lugar, coloque o seu conforto e a segurança naquele que não falha e não tarda. Eu quero orar com você para encerrar esse tempo. Deus, obrigado porque nós podemos confiar plenamente no Senhor. Porque a Tua palavra não muda, porque o Senhor não muda. A sua ética, ela não muda, ela é perfeita sempre. Os seus mandamentos, eles são perfeitos sempre. O teu direcionamento da história, ele é sempre perfeito. E Deus, o Senhor é completamente coerente, obedecendo aquilo que o Senhor mesmo instituiu para acontecer. De forma que o mundo, ele caminhe na direção que o Senhor deseja, para um final glorioso contigo, em que o mal será punido e aqueles salvos em Cristo se regozijarão para sempre com o Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar plenamente em Ti. E eu peço nesse momento, Deus, que o Senhor console e conforte os corações, Deus, atribulados. Pessoas que talvez estejam com medo das situações ao seu redor. Que essas pessoas lancem sobre o Senhor a ansiedade delas. E elas descansem no fato de que o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso e nada dessas coisas mudam. Ou seja, nada foge do teu controle. Nós te amamos, Deus, e nós dizemos isso através do nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.